você, na sua visão hoje, assim, depois desses anos, você falou que desde os 14, né? Você está estudando. Você crê no batismo com o Espírito como uma evidência ou não? A questão das línguas é uma questão bem complexa. Porque, por que é complexa? Porque, assim, parece simplista a afirmação pentecostal, né? O falar em línguas é evidência do batismo e tal. Vocês só estão se baseando em Atos. Não é bem assim, né? Tem toda uma questão hermenêutica por trás. Primeiro, tem um porque padrão... você vai ter que tomar uma decisão hermenêutica de interpretação. Isso, né? Você tem um pressuposto que você tem que aceitar antes, digamos assim. Né? de fazer a afirmação. Antes de fazer a afirmação. Tenho que fazer uma resposta um pouquinho mais longa aqui, né? Se você pega, por exemplo, no Antigo Testamento, você tem alguns episódios de enchimento do Espírito Santo. Okay. Tem um coletivo em Números 11, onde os 70 anciãos que estão do lado de Moisés recebem o Espírito que estava sobre Moisés e Deus distribui sobre os 70 anciãos. E o texto é muito claro que diz o seguinte: quando o Espírito os enche, eles começam a profetizar. A mesma coisa acontece com Saul, no capítulo 10 de 1 Samuel. Ele também recebe o Espírito Santo e diz o texto que ele começa a profetizar. Muitos hebraístas entendem aí que esse verbo usado, que é o verbo profetizar no hebraico, mas que ali seria o equivalente a um falar em línguas. Por quê? O texto não diz o conteúdo dessa profecia, primeiro ponto. O texto não menciona que foi uma mensagem. Okay. Tá? E o texto está ligado a uma tradição do que a gente chama na teologia bíblica de nabiísmo, que seria uma primeira fase do profetismo de Israel, que é uma fase mais carismática. Né? Ou seja, esse verbo seria uma tradução de uma experiência de êxtase. Uau. Então, assim, eles receberam o Espírito Santo e tiveram um movimento, inclusive corporal, que as pessoas olharam e eles foram objetos aí do enchimento do Espírito de Deus. Né? Então, era uma identificação, inclusive, visual. Interessante. Visual e audível também. Né? Então, assim, você tem esse padrão já no Antigo Testamento. Lá em Números 11, o Moisés, quando acontece isso, aí duas pessoas recebem também, que é Eldade e Medade, que não estavam ali na tenda, estavam fora da tenda. E isso provoca um alvoroço, né? Inclusive Josué fica com ciúmes e ele vai reclamar para Moisés, pedindo para que aqueles homens sejam proibidos de profetizar, né? E aí Moisés diz o seguinte: olha, eu queria que todo o povo do Senhor fosse profeta. Então o desejo dele é que aquilo virasse uma espécie de democracia, né? De comunidade profética. Esse era o desejo de Moisés, né? E aí você vai ver em Joel capítulo 2... que o profeta Joel, séculos depois, vai profetizar que no futuro o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Né? E aí diz o texto que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. É a primeira ênfase dada. Né? Depois fala de visões, de sonhos, mas a profecia aparece em primeiro lugar. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, em Lucas, em Lucas capítulo 1, que é basicamente a história do antes do nascimento de Jesus, né? O que você tem ali? Tem dois episódios bem interessantes. Você tem a visita de Maria e Isabel. Isabel não sabia que Maria estava grávida, não sabia. Elas moravam a uma distância de 4 dias de caminhada, tal. Maria vai visitar, ela está recém-grávida de Jesus. Isabel já tinha uns 6 meses grávida de João Batista. O anjo havia dito a Zacarias que aquela criança seria cheia do Espírito desde o ventre. E aí, quando Maria toca naquela porta, bate na porta, Isabel abre a porta, diz o texto que Isabel é cheia do Espírito, a criança em seu ventre dá um salto, né? Ou seja, tem uma manifestação de êxtase. Exato. E Isabel diz o texto que ela fala: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Isabel é usada como profetisa naquele momento. Tá? Então tem o mesmo padrão, né? Ela recebe o Espírito Santo e profetiza. E lá no capítulo 1, lembrando que Zacarias não acredita muito na promessa, ele fica mudo. Depois que ele volta a falar, diz o texto que ele é cheio do Espírito e profetiza. Profetiza. Então você tem esse padrão no Antigo Testamento.
nós na teologia pentecostal vamos dizer o seguinte, olha, Lucas ele está reproduzindo em Atos esse padrão que já existia. Só que a ênfase e a palavra usada agora, que é a glossolalia, e não a profecia, então já tem uma diferença entre profecia e glossolalia. A diferença basicamente é que uma vem na sua língua e a outra vem em língua desconhecida. Mas ambas são manifestações de fala que eu não, de alguma forma, não é um conteúdo meu, eu recebi do Senhor. Né? Então, existe esse padrão bíblico ligando o Espírito Santo a um enchimento missionário para uma missão específica. Os 70 anciãos tinham uma missão. Isabel tinha uma missão, Zacarias tinha uma missão, o próprio João Batista tinha uma missão. E a igreja também tem uma missão que ela precisa da capacitação do Espírito Santo e o Espírito Santo dá um sinal de fala. Tá? Então, a lógica do falar em línguas é esse. Aí você vai pegar, por exemplo, Atos 1:8. E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, o objetivo desse enchimento é ser testemunha. Eu costumo lembrar, o que uma testemunha faz? Fala. Então, assim, esse sinal de fala é apontando o propósito desse batismo. Né? A gente pode discutir se sempre vai ocorrer, se ele é um padrão, se ele tem que ocorrer em todos os casos. Isso é um ponto que a gente pode discutir até do ponto de vista pastoral. Mas do ponto de vista da teologia bíblica, há toda uma lógica. Sim. Né? Então, assim, você vê que do Antigo ao Novo Testamento isso vai sendo trabalhado. Né? Então, eu posso dizer assim, que eu acredito sim que o falar em línguas é um sinal desse enchimento. Eu até costumo falar, vai ocorrer com todo mundo? Talvez não. Assim, toda regra tem exceção, talvez alguém experimente esse enchimento para o testemunho e não tenha a experiência do falar, mas eu diria que é o esperado, sabe? É um padrão que a gente enxerga no texto. Tá? Entendi.